Danilo Quixaba. Olá, você. Muito bom dia. Tamo aí. Programa Narquê todo dia no ar pela sua Rádio Guará. Eu, Danilo Quixaba, à sua disposição para a gente conversar, para a gente trazer uma série de composições da vida do entretenimento, comentários, realizações e, acima de tudo, a contagem do tempo, registro da história, como diria mestre Joseval Peixoto, do esporte e do jornalismo. Ele falava que o rádio vai pela marcha da história, caminhando e trazendo sempre o que acontece ao seu redor. Mas aí, atualmente tá tão enfadonho, né, que as mesmas coisas estão acontecendo o tempo todo. Mesmas coisas como assim, né, as pautas, os assuntos estão circulando no mesmo lugar, e a vida está parada, a vida econômica, a vida social, a vida afetiva, não sei, mas alguns pontos fora da curva acontecem e nos tiram a atenção do que é real. Tem aquele caso terrível, bárbaro, do vereador Jairinho, né, que está sendo aí acusado e suspeito de cometer vários crimes, inclusive de agressão a mulheres, e não se sabe se ele tem interferência direta com relação à morte daquela criança que aconteceu no Rio de Janeiro, que é uma coisa pavorosa, triste, sabe, que tira a gente do sério, mas que infelizmente acontece no aspecto da violência e acontece também no aspecto do ocultismo. Muita gente esconde isso, não é teoria da conspiração nem é maluquice, mas tem muitas crianças, pessoas, né, moradores de rua, ou então bichos, animais que são sacrificados em nome do ocultismo, em nome de uma série de crenças aí perversas que tem no mundo. Eu não tô aqui incitando nada contra as pessoas que têm qualquer tipo de credo diferente daquilo que a maioria pensa. Não. Mas existem credos que incentivam as pessoas a fazerem isso, seitas ocultas e um monte de malucos lunáticos que depositam nessas energias negativas a promessa de prosperidade, a promessa de futuro, a promessa de que a gente pode, né, transformar a nossa vida, fazer a desgraça para os outros. Esse é o pior caminho possível. E tem alguns líderes espirituais de seitas religiosas que acabam, né, indo pra esse sentido. É uma canalice do tamanho do mundo, mas infelizmente acontece, tá? Você participa em 98-985533538 e agora muitas informações estão aparecendo, a gente traz todas aqui na programação da Rádio TV Guará, que tem sempre novidades. Tem um programa de rock rolando, programa romântico do Márcio Rodrigo às sextas-feiras, tem também o programa Divas com o nosso Gabriel Espíndola, tem vários programas especiais, hoje tem Axé Cultura com o pai Itabajara. Tá tudo certinho, tá tudo maravilhoso? Rapaz, a Xuxa deu opinião. Não é assunto velho, não. Mas a Xuxa deu uma opinião, gente, que eu achei assim, sensacional, que a Xuxa, ela é um ícone progressista. Sempre foi apoiadora das minorias e tal. Ela tem umas posições controversas na vida, sempre teve, e algumas posturas equivocadas também. Mas a Xuxa, ela se meteu num negócio onde não devia. A Xuxa se meteu numa história onde ela não deveria se meter. Como assim? A Xuxa simplesmente chegou e disse que os bandidos deveriam servir pra alguma coisa. Isso já é uma coisa meio supremacista, né? A Xuxa disse que os presos deveriam servir pra alguma coisa. E pra que a Xuxa queria que os presos servissem? De cobaia de testes de vacinas, ou de remédios, ou de qualquer outro tipo de coisa. Parece uma coisa meio Frankenstein, né? Meio criação alemã, mas não deixa de ter o seu sentido e pode ser discutido e debatido. Eu não sou a favor de benefícios nem de privilégios para presos, mas também não sou a favor que a gente transforme, né, a reabilitação social numa experiência de tortura. Tem que ser uma coisa dura, firme, mas também não tem que ser o laboratório de experiências do Dexter, né? Então, tipo assim, os presos eles deveriam trabalhar, quebrar pedra, varrer rua, né? Eles deveriam sim fazer os seus próprios uniformes, deveriam trabalhar com a agricultura para consumir a sua própria alimentação, uma série de coisas que preso não devia ter vida mansa, né? E as facções abolidas e terminadas de uma vez por todas, né? Desestruturadas, porque os núcleos de pensamento estão na cadeia e aí a galera fica sem fazer nada lá o tempo todo e aí, né, arquitetam a desgraceira toda e ficam comandando tudo que acontece aqui fora. Tudo aqui fora é comandado por gente que tá presa. Isso é uma maluquice, isso é um absurdo, porque, por exemplo, isso o velho, grande Herbert Fontenelle, grande amigo, mestre referência da comunicação, né, esportiva, ele falava, rapaz, aqui no Castelão do estádio de futebol não tem internet pro povo, mas lá no presídio pega, como é que pode? Então, deveria se ir no sentido da rigidez e do retorno à sociedade por parte desses entes que estão sendo tutelados, né, pelo ente maior que é o poder público, pela união, pela galera, pelo dinheiro, pela grana. Mas, como tudo tem sempre um porém, uma vírgula, uma questão, a gente não pode também confundir isso e botar a galera pra
pra morrer a míngua à toa, né? Esses testes aí malucos aí, quem sabe, desses laboratórios. E aí o teste, ele deveria primar também pela vida qualquer que seja, a vida animal que, né, os ativistas internacionais há muito tempo já lutam, brigam para que as empresas cosméticas não utilizem nos bichinhos esses produtos e que a indústria farmacêutica também não utilize mais ratinhos como cobaia, nem ratinhos, nem coelhinhos, nem qualquer outro tipo de bicho. Agora botar pra preso, aí eu não sei se é a postura mais correta, se é a postura mais digna, ou se não existe tecnologia suficiente para se testar sem precisar colocar no objeto vivo, né? Tem também esse questionamento, mas fato é que a Xuxa jogou esta bomba e isso verdadeiramente era o que ela pensava. Pensem comigo, verdadeiramente o que a Xuxa expôs ali naquela história é realmente o que ela pensa na sua vida, no seu dia a dia, no seu âmago, na sua forma, na sua expressão, sabe, mais sincerona. Então a Xuxa falou, vamos botar, esses presos não fazem nada, eles têm que colaborar para a sociedade de alguma forma. E a forma para ela é simplesmente colocar, isso é engraçado, colocar pros caras serem, né, testados. As redes sociais, elas produzem esse problema, que todo mundo tem muita voz, muita opinião e sai merda, sai besteira, né? Porque você não tá acostumado a ver a Xuxa comentar sobre os fatos cotidianos, você tá acostumado a ver ela falando da própria gravidez, você vê ela acostumada a falar da sexualidade alheia, ou então mesmo na época das crianças, do poder econômico que cada uma tinha, ou até da sua personalidade e da sua forma de lidar com as outras criancinhas. Mas nunca sobre segurança pública, que é um tema complexo, difícil e perigoso ser comentado. As pessoas que trabalham nesse segmento policial, elas têm uma responsabilidade muito grande nas costas, que elas julgam moralmente, praticamente, ou exibem o que há de pior da sociedade. E aí vem a nossa querida Xuxa, né, que nunca deve ter presenciado um arrastão, que nunca deve ter levado um baculejo, que nunca, né, foi dentro de um centro de detenção e de triagem, de preso, falar que era pra se experimentar o laboratório e botar em preso. Eu não sei, eu tenho tanto não conhecimento quanto a Xuxa. Sou jornalista que é um especialista em absolutamente nada. E eu posso falar. Esse tipo de atitude, ele não deve ser tomado assim apenas com achismos. Tem que se buscar, né, um entendimento, um consenso entre a ciência primeiro, depois entre a segurança pública e depois entre a sociedade para saber se isso é ético, moral ou possível. Eu acho que não. Devem ter outras formas de testar medicamentos e de se fazer cobaias, inclusive em planos programados de voluntários, né? Tem voluntários que experimentam isso. E até na vacina do coronavírus, lá nos Estados Unidos, aconteceu um caso terrível, que um brasileiro experimentou a vacina naquela época, logo no comecinho dos testes, e infelizmente ele morreu. Depois descobriram que ele tinha se suicidado, uma coisa assim terrível, bárbara, mas abriu margem para que muita gente manipulasse a informação e dissesse, esse aí morreu porque tomou a vacina, virou jacaré do tempo. E por isso que esses achismos, essas afirmações tão rasas, superficiais, elas não ajudam muito no debate, né? Mas elas divertem. Pelo menos a mim me divertiu muito vendo a Xuxa defendendo que os presos têm que servir pra alguma coisa. E aí rolou esta aberração, esta forma, sabe, muito absurda de perceber a segurança pública, né? Então vamos começar o programa aqui todo dia de hoje. Temos outros assuntos pra comentar pra vocês, mas isso ao longo do tempo é só me esperar que o programa tá melhor do que colo de vó, beleza? Então fica aí que a gente já volta!